Se você acha que já deveria ter recebido o seu precatório, tem algo que ninguém te contou. E isso pode explicar o porquê que esse dinheiro ainda não caiu na sua conta. E antes de eu te mostrar se esse tipo de conteúdo te ajuda, faz parte da sua vida, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer vídeos novos te explicando o que ninguém te conta sobre o seu precatório. Eu sei que para quem está esperando, o sentimento é sempre o mesmo. Eu já ganhei o processo, o valor já foi definido, por que o dinheiro não chega? E com o tempo, isso começa a pesar. Vem a insegurança, a dúvida e aquela sensação de que ninguém te explica direito o que está acontecendo. Será que ainda vai demorar muito? Será que eu realmente vou receber? E eu preciso te falar a verdade. Não existe um prazo único de recebimento que vale para todos os precatórios, mas existe um jeito certo de você saber, de você entender quando você pode receber. E tudo começa com uma simples pergunta que ninguém te faz. Quem é que deve o seu precatório? Essa resposta muda tudo. Se quem deve o seu precatório é o governo federal, e atualmente o governo federal tem uma regularidade maior nos pagamentos de precatório. A gente tem uma previsibilidade ali mais assertiva de quando esse valor realmente será recebido, depositado. Agora, se o seu precatório ele é estadual ou municipal, o cenário muda bastante. E eu vejo isso todos os dias com as pessoas que me procuram. Muita gente acha que todo precatório tem o mesmo prazo para recebimento, porém não tem. E quando você entende quem te deve, vem o segundo passo muito importante, a sua posição na fila de pagamentos. Existe sim uma fila, ela é real. E a gente chama essa fila de ordem cronológica. Isso significa que você só recebe quando realmente chega a sua vez. A sua posição na fila depende de uma coisa muito simples: o mês e o ano que o seu precatório foi expedido. E funciona assim: se o seu precatório foi expedido até o dia 1º de fevereiro, ele entra para a fila de pagamento do próximo ano. Agora, se o seu precatório saiu depois dessa data, o seu pagamento vai pular para o próximo ano ainda. Vou te explicar melhor. Se o seu ofício, se o seu precatório foi expedido até o dia 1º de fevereiro de 2026, ele entrou para a fila de pagamento do ano de 2027. Agora, se o seu precatório foi expedido depois do dia 1º de fevereiro de 2026, ele entrou para a fila de pagamento do ano de 2028. Agora, pensa comigo. Quando você junta quem deve com a sua posição na fila, você consegue enxergar o cenário real de quando você vai receber o seu precatório. E é por isso que existem diferenças tão grandes entre precatórios federais e precatórios estaduais e municipais. E aqui tem um detalhe que muita gente não sabe e ele pode ser essencial para você entender aonde você está na fila de ordem cronológica. Como a gente comentou aqui, enquanto os precatórios federais têm previsão certa de pagamento, os precatórios estaduais e municipais podem ter um cenário muito diferente. E você precisa saber disso na hora de avaliar o seu precatório. Por exemplo, atualmente, o estado de São Paulo é o estado que mais deve precatórios aqui no Brasil. E a sua fila atual de espera para pagamento gira em torno de 10 a 15 anos. Cada estado e cada município vai ter uma particularidade na fila de pagamento de precatório. Se você quiser saber mais sobre como que o seu estado está pagando o precatório atualmente, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando exatamente a situação do seu estado. Bom, pessoal, e esses atrasos ficaram ainda mais evidentes depois de uma mudança na regra que nós tivemos de pagamentos. Hoje, estados e municípios não precisam mais quitar a dívida num prazo fechado. Eles podem pagar apenas uma parte por ano dentro de um limite. E na prática, o que isso significa? A fila anda mais devagar. E quem está mais atrás vai acabar esperando mais. E talvez esse seja exatamente o seu caso agora. Você já ganhou, já sabe que tem um valor para receber, mas não tem clareza de quando vai receber. Isso dá uma sensação de estar no escuro, sem controle. Por isso, se você tem um precatório, existem 3 coisas que você precisa olhar com atenção. Primeiro, você precisa olhar quem é o devedor. É o estado, é o município, é o governo federal. Segundo, o mês e o ano que o seu precatório foi expedido.
porque assim você consegue ter uma ideia muito clara de qual é a sua posição na fila de pagamentos. E o terceiro, e também muito importante, como é que está a fila de pagamentos do seu devedor? Porque quando você entende esses 3 pontos, você não fica mais refém da espera e começa a enxergar todo o cenário com mais clareza. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Não por falta do direito, mas sim por falta de clareza da situação. Se você sentiu que precisa entender melhor a situação real do seu processo, ou se você ainda ficou com alguma dúvida sobre quando você vai receber o seu precatório, me chama. Eu te ajudo a entender de forma clara em que ponto o seu precatório está e o que dá para você esperar de verdade. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os meus contatos oficiais, minhas redes sociais. Então me chama que eu e minha equipe estamos aqui prontos para ajudar você. Eu sou a Doutora Precatórios e até o próximo vídeo.